A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 7 da classe juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é Igreja Local, expressão viva da fé. Na introdução da nossa lição, diz que a igreja é uma comunidade fundamentada em Cristo com o propósito de professar a fé em Deus, preservar a comunhão entre os membros e primar pelo ensino da palavra genuína. Portanto, é uma comunidade que se constrói a partir da centralidade da sua fé, um espaço de promoção da plenitude da vida anunciada e vivida por Cristo. Sua missão primordial é iluminar as necessidades fundamentais do ser humano com a luz dos valores do Evangelho. O primeiro objetivo da nossa lição é evidenciar que a igreja é um lugar de perseverança. Em Atos capítulo 2, versículo 42, vemos como era a igreja primitiva. A palavra de Deus nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quanto à doutrina dos apóstolos, os apóstolos foram homens que conviveram com Jesus em seu ministério. Foram alunos do próprio Jesus Cristo. Então, eles tinham muito a transmitir, a ensinar aos irmãos na fé. Quanto à comunhão, comunhão vem do grego koinonia, que significa compartilhamento comum ou a participação em algo. Todos que estavam reunidos na igreja estavam sempre unidos com o mesmo propósito. Quanto ao partir do pão, vemos o relacionamento entre os irmãos na fé. A comunhão dos crentes com Deus reflete a natureza divina de Cristo imputado nos corações. Após a justificação pela fé, em comunhão de uns com os outros. Quanto às orações estavam constantemente presentes na igreja. No capítulo 3 de Atos, encontramos que Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: consolai-vos mutuamente, edificai-vos uns aos outros. Em Romanos, capítulo 14, versículo 19, encontramos: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Cada um deve permanecer na prática da palavra de Deus, assim como ajudando os irmãos na fé a fazerem o mesmo. Pois esta fé, dádiva de Jesus, se expressa na igreja local por meio da comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 19 e 20, encontramos: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Deus quer que sua igreja persevere sem desistir da jornada, a fim de receber o galardão preparado para os que permanecerem fiéis ao Senhor até o fim. Em Hebreus, capítulo 10, versículos 35 e 36, diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Então vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Somente a igreja, perseverante na palavra de Deus, revestida do poder do Espírito Santo e unida, pode permanecer levando o Evangelho àqueles que não conhecem a Cristo. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, encontramos o que Jesus disse aos seus discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então nós, como discípulos de Cristo, fomos comissionados pelo Mestre a pregar o Evangelho, não apenas com palavras,
mas também com ações. O nosso segundo objetivo é declarar que a igreja é um lugar de comunhão entre os irmãos. Comunhão significa a realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas, em harmonia, estão em comunhão. A vontade de Deus é que vivamos em comunhão com Ele e uns com os outros. Deus não criou o ser humano para viver só. Nós precisamos uns dos outros. Comunhão é ter coisas em comum. Significa partilhar experiências e viver em união. Todos nós somos seres sociais e precisamos de comunhão para sermos completos. Ninguém consegue viver completamente sozinho. A igreja local nos proporciona a comunhão com Deus. Em Mateus capítulo 18, do versículo 18 até o 20, encontramos que Jesus disse o seguinte: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Em João, capítulo 17, do versículo 21 até o 23, encontramos a oração sacerdotal de Jesus, oração que Jesus fez por nós, após a última ceia, antes de passar pela agonia no Getsêmani. Jesus, em sua oração, disse: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A igreja local também nos proporciona a comunhão com Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, encontramos que fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A igreja local também nos proporciona comunhão com o Espírito Santo. Na bênção apostólica, ouvimos: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, conforme segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A igreja local também nos proporciona a comunhão com nossos irmãos na fé. Jesus nos disse para amarmos uns aos outros como Ele nos amou, conforme João capítulo 15, versículo 12. O termo comunhão dos santos vem do grego koinonia, que significa um compartilhamento comum ou a participação em algo. O uso do termo no Novo Testamento designa a comunhão dos verdadeiros crentes com o Senhor e uns com os outros. Essa comunhão surge com o novo nascimento. Em João capítulo 3, do versículo 1 até o 12, encontramos a conversa de Jesus com Nicodemos, onde Jesus lhe diz que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Então, esse novo nascimento, a regeneração, envolve a mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. Portanto, é para aqueles que estão em Cristo. A comunhão representa a unidade espiritual que liga os crentes a Jesus Cristo e uns aos outros. O terceiro objetivo da nossa lição
é refletir sobre a posição do crente como servo de Deus. Então, como servos de Deus, somos chamados a servir o próximo. Devemos usar nossos talentos naturais ou dons espirituais para servir a Deus e ao próximo. Por amor e gratidão a Cristo, por tudo que Ele nos fez. Como bons servos, não devemos nos preocupar apenas com os nossos interesses, mas também com as necessidades dos outros. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, encontramos: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 24, a palavra de Deus nos diz que ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comentário bíblico de Adam Clarke sobre Filipenses capítulo 2, versículo 4, encontramos o seguinte: não faça nada por interesse próprio nas coisas de Deus, nem arrogar para si mesmo presentes, graças e frutos que pertencem a outros. Todos vocês são chamados a promover a glória de Deus e a salvação dos homens. Trabalhe para isso e cada um receberá a honra que vem de Deus. E que cada um se regozije em ver outro a quem Deus possa usar de maneira especial, adquirindo muita reputação pela aplicação bem-sucedida de seus talentos à grande obra. Então, embora no ato de servir ao próximo possamos vir a nos deparar com ingratidão, devemos continuar praticando o que Jesus nos ensinou. A recompensa vem do alto. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz que para não nos cansarmos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Como membros do corpo de Cristo, devemos servir uns aos outros. Jesus é a cabeça do corpo. O corpo de Cristo é formado por muitas pessoas que têm dons diferentes, mas que têm em comum um coração transformado pelo poder do Salvador. As várias partes desse corpo constituem a igreja, que é a esperança e a luz para um mundo perdido. Nem todos os crentes têm atribuições vocacionais ou ministeriais, mas temos o compromisso e a responsabilidade de cumprir fielmente a tarefa que Cristo nos deu, que é servir uns aos outros. Devemos orar com sinceridade, pedindo ao Senhor que Ele nos dê o coração de um servo, prontos a obedecer. Então, que sejamos capazes de responder a cada oportunidade que Ele coloca diante de nós para servir. Como cidadãos do reino de Deus, precisamos desenvolver as características espirituais de Cristo, incluindo sua humildade e santidade. É necessário o crente romper com as práticas pecaminosas e imorais do mundo para seguir a Cristo e a sua palavra. Isto requer esforço sincero e constante, e somente assim poderemos desfrutar das bênçãos do reino. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.